Olá pessoal, sou a professora Cristiane. Estamos aqui novamente para conversar sobre o tema transformações bioquímicas pós-abate nessa videoaula. Vamos lá? Quando ocorre o abate de qualquer espécie animal, no momento do abate, ou seja, do sacrifício do animal, se observa falha da circulação sanguínea, principalmente após a etapa da sangria, quando o colaborador corta os vasos sanguíneos, ocorrendo então retirada de cerca de 80% do sangue de toda a carcaça, né? E aí é interessante vocês visualizarem novamente a videoaula referente à tecnologia de abate, né? Então, quando ocorre essa sangria, se observa a interrupção do aporte de oxigênio. É interessante lembrar, reforçar alguns conceitos. O sangue, ele possui diversas células conhecidas como hemácias, né? Isso todo mundo sabe. Em cada hemácia existe uma proteína conhecida como hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula proteica que tem no seu interior um átomo de ferro. A hemoglobina, além de conferir a cor tão característica do sangue, ela possui a capacidade de realizar transporte de oxigênio. É isso aí. O oxigênio chega em cada uma das células através das hemácias que transportam o oxigênio, que é então respirado por cada ser vivo. Quando ocorre essa interrupção do aporte de oxigênio, ainda tem energia no interior da carcaça. Lembra? Reservas de glicogênio. Até conversamos no vídeo anterior que não é interessante o animal se estressar, que é interessante ele manter suas reservas, porque durante a transformação bioquímica pós-abate, que é a transformação que vai então deixar de ser músculo esfera-esquelético e ser carne, que é o alimento que a gente consome no dia a dia, ou a matéria-prima para os diversos derivados cárneos, é necessário ocorrer um abaixamento de pH. Mas isso vamos falar daqui a pouquinho. Mas o que acontece logo após a sangria? A instalação do metabolismo anaeróbio. Enquanto tiver reserva, enquanto tiver energia, uma molécula de glicose vai continuar sendo transformada em energia. Mas quando é metabolismo anaeróbio, a síntese de energia é bem menor, porque uma molécula de glicose gera apenas 2 moléculas de energia. E quando no metabolismo aeróbio, uma molécula de glicose gera 8 moléculas de energia. Bom, o que a gente pode falar logo após o abate? Ocorre uma queda da taxa de ATP. Claro, porque antes se sintetizava mais moléculas do que no metabolismo anaeróbico. São apenas 2 por glicose. Além disso, ocorre queda da concentração de glicogênio, reserva. Claro, porque para manter todo o metabolismo anaeróbio tem que tirar combustível. Esse combustível já falamos que é adenosina trifosfato, o ATP. Esse ATP, ele é oriundo então de moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose, elas são encontradas no interior da carcaça a partir da quebra das moléculas de glicogênio de reserva. Por isso, vai se começar a diminuir essas reservas. Como o animal não está mais se alimentando, não tem como aumentar essas reservas. Ela vai ser apenas diminuída. Além disso, se observa um acúmulo de ácido lático, que é um subproduto do metabolismo anaeróbio. Isso significa que, quando se sintetiza energia a partir da glicose numa reação anaeróbia, se produz energia, né, o próprio ATP, que é o produto principal dessa reação bioquímica, mas como produto secundário ou subproduto da reação, são também formadas moléculas de ácido lático. E na transformação bioquímica do músculo esfera-esquelético em carne, é de suma importância que ocorra o abaixamento gradativo do pH, oriundo então, né, a partir da formação ou acúmulo de ácido lático. Então aqui está em vermelho para ressaltar, consequentemente, ao acúmulo de ácido lático, ocorre a diminuição nos valores de pH. E afirmo, é uma diminuição gradativa. Nós vamos verificar os gráficos a seguir. Bom, uma
manejo por ocasião do sacrifício, o abate, ele tem que ser levado sim em consideração. Porque vai ser a partir desse manejo que nós vamos ter boas condições de reserva ou não. E quando eu digo boas condições de reserva, eu estou falando de concentração de glicogênio na carcaça. Uma série de tratamentos dispensados aos animais nos dias e horas que precedem o abate pode pôr a perder os cuidados zootécnicos mais sofisticados na produção de bom animal de corte. Podemos afirmar que fatores como o transporte, o repouso ao chegar no abatedouro, perda de peso e perda de glicogênio podem se influenciar na qualidade final da carne. O transporte por si só pode gerar uma série de condições que pode levar o animal ao estresse. Sempre que o animal torna-se estressado, ele vai aumentar a sua respiração, o seu metabolismo vai ser acelerado e, consequentemente, as reservas de glicogênio vão ser diminuídas. Pois, como já conversamos anteriormente, a partir do transporte o animal não está mais se alimentando. Então não tem como ser sintetizadas novas moléculas de reserva, ou seja, de glicogênio. O repouso, ele pode até compensar, dentro do possível, perdas de moléculas de reserva, mas nunca vai repor totalmente. Por isso que nós sempre dizemos que é uma reposição parcial das condições de reserva na carcaça. Perda de peso também é um fator que deve ser levado em consideração, porque durante o estresse, o transporte, podem ocorrer uma série de reações no interior da carcaça do animal em vivo, como queima de gordura, de tecido muscular, na produção de energia e calor durante o período de jejum, além da perda de umidade, quer seja pela perda da capacidade de retenção de água pelo músculo, quer seja por aumentar as excretas devido ao medo. E também a perda de glicogênio requer observações, para justificar fenômenos que se desenvolverão na futura carne. Fadiga, exercício exaustivo, medo, maus tratos e a maior susceptibilidade ao estresse podem sim diminuir significativamente as reservas de glicogênio. Na transformação bioquímica do músculo em carne, esta passa por 3 fases que nós conhecemos como fase de maturação: pré-rigor, rigor mortis e pós-rigor. A fase de pré-rigor, ela é observada imediatamente após o abate. Que característica nós observamos neste músculo? A carne, o músculo é elástico, as fibras musculares são extensíveis e também se observa uma boa capacidade de retenção de água. E qual o conceito de capacidade de retenção de água? Bom, a capacidade de retenção de água consiste na aptidão da carne para reter total ou parcialmente a própria água e, eventualmente, a água adicionada durante o seu tratamento, quando a gente está falando de produtos derivados. Trata-se, portanto, de uma medida de capacidade da carne ou de um produto derivado para manter seu conteúdo aquoso durante a aplicação de forças externas, tais como compressão, impacto, cisalhamento, ou ao longo de um determinado processo, como, por exemplo, maturação, cozimento ou congelamento. A capacidade de retenção de água tem forte repercussão no desenvolvimento e na apreciação das características sensoriais, no valor nutritivo, no valor comercial e na parte tecnológica da carne. Também se observa, na fase de pré-rigor, as extremidades elas podem ter contrações visíveis, porque ainda tem-se energia para se fazer os fenômenos de contração e relaxamento que nós estudamos na segunda semana da nossa disciplina. Já na segunda fase, que é a fase intermediária, temos o rigor mortis. O rigor mortis, podemos dizer que é um divisor de águas. Antes do rigor mortis, é músculo. Após o rigor mortis, é carne. No rigor mortis, se observa a perda da agilidade do músculo, apresentando-se firmes, rígidos e secos, também conhecido como rigidez cadavérica. Além disso, a fase de rigor mortis se desenvolve na parte dianteira
para a parte traseira do animal. E a contração das fibras musculares causa o movimento do músculo, que consome totalmente as reservas de energia, que não poderão ser totalmente substituídas. Bom, após a queima de toda a reserva animal de glicogênio, que vai se transformar em glicose, que posteriormente vai ser transformada em energia, quando a última molécula de energia se esgota, cessa-se totalmente o metabolismo. Não tem mais metabolismo anaeróbio, pois não tem mais energia para a continuação desse. Então, quando ocorre o consumo dessa última molécula de energia, é que ocorre, então, o rigor mortis, aquela contração irreversível, que torna, então, a carne extremamente rígida. Bom, mas a carne que nós utilizamos como consumo ou como matéria-prima para a produção de produtos derivados não é uma carne extremamente rígida. Por que não? Porque temos a fase 3, que é a fase de pós-rigor, que alguns autores também relacionam muito com a maturação. A fase de pós-rigor, ela se observa a partir da atuação de enzimas presentes na carne, principalmente as catepsinas e as calpaínas, que provocam, então, o fim da etapa de rigor mortis e também, por que não, o início da fase de pós-rigor. A título de curiosidade, as catepsinas, elas degradam actina e miosina. Na verdade, lembra do complexo acto-miosina que se observa durante a contração? Isso a gente viu na segunda semana. As catepsinas, elas acabam degradando as ligações que unem actina e miosina, formando o complexo acto-miosina. Isso faz com que a contração seja, digamos assim, desmanchada. Já as calpaínas atuam preferencialmente na linha Z. Lembro da linha Z? Também vimos na segunda semana da nossa disciplina. As linhas Z delimitam a região conhecida por sarcômeros presentes nas miofibrilas. Aqui nesse slide nós temos então uma síntese do que é do metabolismo anaeróbio, né? Glicólise anaeróbia. Glicólise é a quebra da glicose. Glicó vem de glicose. Lise vem de quebra, então quebra da glicose. Tá? Então temos então glicose, que vai ser transformada em energia, ATP, mais ácido lático. Sempre que se forma ácido, ele vai provocar obrigatoriamente o abaixamento do pH. Também, para relembrar, para reforçar esses conceitos, né, após a sangria e o início do metabolismo anaeróbio, a reposição de moléculas de ATP, elas são insuficientes, por isso vai chegar um determinado momento que não vai mais ter energia, e por isso vai se instalar o rigor mortis, né? E conforme essa concentração de energia diminui, se inicia cada vez mais constante, intenso, a interação actina e miosina, o complexo acto-miosina, formando então uma fase de contração contínua, que isso é o início do rigor mortis. Tá bom? E com desaparecimento total de energia, como eu já comentei, contração muscular irreversível, extensibilidade nula, etapa de rigor mortis. Esse gráfico é bem interessante, tá? Ele mostra como é a evolução da degradação do pH versus a evolução da perda da reserva, moléculas de glicogênio, né? Se observa que ao medir o pH do músculo imediatamente após o abate, o mesmo encontra-se entre 7 e 7,3. Alguns autores vão dizer que está entre 6 e 8 e 7. Isso aí vai variar de cada pesquisa realizada, dependendo de qual animal que foi utilizado como amostra, de qual músculo também que foi utilizado para fazer a medida de pH. E após 24 horas do abate, né? Ou seja, não é mais músculo, nós temos a carne, o pH então chega a valores de 5,4 e 5,6. Eu quero que vocês observem bem esse gráfico. Podem ver que na curva superior, onde nós temos círculos preenchidos, nós temos a perda gradativa de pH, de ordem, vamos verificar de 7 até 5,5. E a perda, digamos que drástica, de reserva de glicogênio. Pode ver que a curva inferior, onde tem os círculos não preenchidos, serão medidas dos teores de glicogênio neste músculo.
tá? Ele foi diminuindo, né? De uma maneira muito mais acentuada do que o pH. Então, é assim que tem que ser. Conforme o abaixamento do pH é gradativo, a perda de glicogênio, ela é acentuada. Bom, falamos um pouco de mudanças químicas, né? E que a gente pode falar de mudanças físicas. Rapidamente, imediatamente após o abate, músculo mole e extensível, né? Que isso aí é a fase de pré-rigor. Poucas horas depois, estrutura inextensível e rígida, que aí é o rigor mortis, ou rigidez cadavérica, aí a gente já está intensificando a transformação bioquímica do músculo em carne. E depois vem a fase de maturação. Muito importante que o tempo entre o sacrifício do animal, o abate, até a instauração do rigor mortis, vai variar de animal para animal e depende muito do tamanho da carcaça do animal. Então, para vocês saberem, o frango em menos de 30 minutos, peru em menos de uma hora, 60 minutos, mas como é uma ave de maior porte, vai ser entre 30 e 60, ele tem o tempo entre a instalação, entre o sacrifício e a instalação do rigor mortis é maior que o do frango. O suíno entre 25 minutos e 3 horas, dependendo do tamanho do animal. E bovinos, uns autores comentam de 6 a 12 horas, né? Mas a grande parte dos autores afirmam que ocorre entre 12 e 24 horas. Porém, durante a obtenção da carne, na transformação bioquímica de músculo em carne, podemos observar algumas desordens fisiológicas, alguns problemas tecnológicos que podem ser observados durante a obtenção da carne. Claro que o abatedouro ele vai fazer o possível para que esse tipo de desordens não ocorra, para se obter um maior índice de qualidade da carne, do produto final. Porém, já se sabe que o emprego de temperatura ele pode sim influenciar positivamente ou negativamente na obtenção de uma carne de qualidade. Vamos começar conversando um pouco sobre influência da temperatura. Temperaturas elevadas, em torno de 40 graus Celsius, que seriam temperaturas próximas da carcaça quando essa é abatida, porque a temperatura interna do animal em vivo é por volta de 37 graus Celsius, podem acelerar a queda de pH, enquanto que baixas temperaturas, como por exemplo temperaturas de refrigeração na ordem de 4 graus Celsius, retardam o decréscimo, sendo necessário mais horas para atingir valores ideais de pH por volta de 5,8, alguns autores afirmam 5,4 a 5,6. Isso é um conceito da química, que diz que com a elevação da temperatura também se aumenta a velocidade de qualquer reação química. E o que nós observamos no metabolismo pós-abate na carcaça são reações bioquímicas, que nada mais são reações químicas. Então é muito importante esse controle da temperatura. É conveniente que a carcaça recém-abatida ela vá perdendo temperatura, mas não entrar em contato em temperaturas muito drásticas, como temperaturas de congelamento, pois aí sim vai aumentar o tempo de instauração do rigor mortis. E não é isso que nós queremos para obter uma carne de qualidade. Bom, continuando, temperaturas próximas a 0 graus Celsius, né, temperatura de refrigeração, se observa então um decréscimo mais lento e gradual quando o valor de pH atinge 6,4. Se observa então uma desordem conhecida como encurtamento pelo frio, que significa, né, que ocorre um aceleramento dos fenômenos pós-mortem, ou seja, pós-abate, e que se observa na prática perda de grande parte do suco da carne, né, inclusive da sua capacidade de retenção de água, aumentando sua rigidez. Então, às vezes, cortes que tradicionalmente não são duros, mas este que você está consumindo está duro, um dos motivos que pode ter causado essa rigidez seria então o encurtamento pelo frio, ou seja, logo após o abate, a carcaça ela foi submetida a temperaturas bem próximas a 0 graus Celsius, que provocam o encurtamento das fibras musculares, tornando então rígidas. E além disso, consequentemente, perda na capacidade de retenção de água. Como a gente viu na outra semana, é muito importante que se tenha uma boa capacidade de retenção de água para se ter, então, características de suculência na carne.
Um fenômeno similar é conhecido como rigor do descongelamento. É quando se congela a carcaça ainda na fase de pré-rigor, antes de atingir o rigor mortis. Bom, ela vai congelar antes de instaurar o rigor mortis, ou seja, vai ter moléculas de energia ainda dentro deste corte, dessa carcaça. Bom, mas vai ter que descongelar para consumir, não é? Pois, então, o descongelamento rápido, né? Ele vai fazer com que os íons cálcio presentes, né, no suco celular provoque, então, uma contração muito forte. Vai ocorrer a instauração, após do descongelamento, do rigor mortis. E, consequentemente, também vai se observar perda de grande parte do suco da carne, ainda mais motivado pelo congelamento da mesma, né? E aumento da rigidez, pelos mesmos motivos do encurtamento pelo frio. Né? Vai encurtar a fibra e a sensação é que essa carne é mais dura do que deveria ser. E nós temos também outras duas desordens, né, bastante conhecidas, como a carne PSE e DFD, que se observa mais em carne de suínos e de frango, né? A carne PSE, ela vem da abreviatura de 3 expressões em inglês: pale, soft, exudative, tá? Pálidas, em português, moles e exudativas, né? A causa é quando a glicólise pós-morte é muito rápida, ou seja, quando a carcaça ainda está quente, né? Próximo a 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal do animal em vivo, já se observa pH abaixo de 6, que é o pH normal da carne, mas isso aí em 15 a 20 minutos. Isso não pode acontecer. Porque lembra que eu comentei naquele gráfico que eu mostrei para vocês? A perda de pH, ela tem que ser gradativa, ela não pode ser brusca. Porque se ela for brusca, vai acontecer, a carne vai ter uma coloração mais pálida, ela vai ter uma textura muito mole, que não é agradável, e vai ter muita perda de água superficial, isso chama de exudação. Isso aumenta também o favorecimento de contaminação de micro-organismos, porque eles vão estar na superfície da carne, vai ter os substratos de interesse, que são as proteínas, no caso as bactérias, e além de um maior fornecimento de água na superfície. Por isso que carnes com PSE têm um tempo de vida ainda menor. Por que fica, então, a carne pálida, mole e exudativa? Porque as combinações de pH baixo e temperatura elevada, elas provocam, então, precipitação, né, a desnaturação das proteínas plasmáticas e também uma menor capacidade de retenção de água devido à desnaturação das proteínas miofibrilares. Não esqueçam que na desnaturação, as proteínas elas perdem sua funcionalidade. E uma maneira de evitar o desenvolvimento de carnes PSE, recomenda-se um bom manejo de animais durante o transporte ou abate. Sabe que no Brasil, principalmente na obtenção de carne suína, ainda há muito problema no manejo. Por isso que se observa carnes PSE, né, muito quando é relativa a carnes de suínos. E a outra desordem também conhecida, que tem a ver com o pH da carne, é a carne DFD, que vem do inglês dark, firm e dry, escuras, duras e secas, né? É justamente o fenômeno contrário. Ou seja, a queda de pH, ela é pouco acentuada, porque não tem concentração de glicogênio muscular, né, suficiente para que os teores, né, os valores, desculpa, de pH sejam menor que 6. Além disso, a combinação pH-temperatura tem pouca incidência sobre as proteínas sarcoplasmáticas e miofibrilares, dando lugar a carnes mais secas e escuras, reflexo a maior capacidade de retenção de água. Então, justamente é o contrário. A incidência de carnes DFD pode ser limitada com boas práticas de manejo durante o transporte e o abate dos animais, o que permite preservar as reservas de glicogênio muscular e, portanto, tornando mais fácil o decréscimo de pH. Porque pode verificar, então, que tanto carnes PC como DFD, elas têm muita relação com o manejo, ou seja, os níveis de estresse e os níveis de glicogênio que ainda estão presentes na carcaça após o abate. Aqui nós temos um diagrama de valores de pH versus obtenção de carnes normal, PSE e DFD. Então, eles fizeram um estudo medindo o pH do músculo após o abate. Então, se verificou que naqueles músculos cujo pH estava maior que 6,
né? Após 1 hora, significa que estava no processo, né, gradual de decréscimo de pH, como tem que ser, na transformação bioquímica do músculo em carne, e que se após 24 horas, ou seja, já temos a obtenção da carne, ou seja, passamos pelas fases de pré-rigor, rigor mortis e pós-rigor, a carne tem um pH menor que 6, é uma carne normal com a qualidade tem que ser característica de cada espécie e corte. Enquanto que se o pH não baixou, é sinal que não tinha aquela carcaça níveis de glicogênio suficientes para ser transformada em glicose posterior à energia. Aí é uma carne DFD, escura, firme e seca. Bom, mas se após 1 hora o pH já estiver abaixo que 6, significa que ocorreu uma queda brusca de pH. Então a carne torna-se PSE. Aqui nós temos um gráfico de declínio de pH versus carne normal, PSE e DFD. Né? Então, quando o declínio é muito brusco, é carne PSE, e quando não é acentuado, é carne DFD. Então, o decréscimo de pH tem que ser em níveis intermediários, para obtermos, enfim, uma carne de qualidade. Bom, aqui nós temos aqui a figura à esquerda de um corte suíno com PSE, e a direita, nós temos então até um comparativo de 2 peitos de frango, o da esquerda com PSE mais claro e o da direita normal mais rosado. E aqui a carne suína com DFD, não, bem escura, né, um vermelho bem intenso que nós não encontramos normalmente na carne de suíno, que ela é mais clara, e a direita, peito de frango, do lado esquerdo normal, do lado direito mais escuro, que seria DFD. E nós temos então um comparativo da carne suína DFD, à esquerda, no centro carne suína normal e à direita carne suína PSE. E não é só na coloração, a gente vai ver também, observar, principalmente na textura. Modifica muito a textura das carnes com esses processos considerados anômalos. Bom, era isso, pessoal. Nós terminamos então as videoaulas relativas à terceira semana e até a próxima!